Olá, boa noite a todos. Meu nome é Dani Lobo, sou terapeuta holística, sensitiva, escritora. A maioria me conhece já. Estou aqui para a gente conversar hoje nessa live sobre o tema de hoje, é propósito divino coletivo. Vamos entender bem o que é isso. Para quem não me conhece ou para quem não conhece o canal, eu tenho um canal no YouTube. Meu canal chama Dani Lobo, tem muitos vídeos bacanas lá. Seja bem-vinda, Tati, seja bem-vinda, Raquel. O pessoal está entrando. Vou dar mais uns segundinhos para o pessoal entrar, para a gente começar a live, a falar do nosso assunto. É uma alegria ter vocês aqui. O pessoal está aqui assistindo ao vivo pelo Instagram. Meu Instagram é Dani_Silover. É só me acompanhar. Sandra, seja bem-vinda. Quem não puder assistir ao vivo, esse vídeo vai estar disponível no YouTube, no meu canal. Podem escrever, mandar mensagem, é sempre um prazer ouvir vocês. Deixe os seus comentários no vídeo, curte, se inscreve no canal, que eu estou sempre postando lá todos os vídeos novos que eu faço, sejam live ou não, eu estou sempre postando lá. Obrigada, Marli, seja bem-vinda, Marli querida. Quanto tempo, saudade de você. Gente, que bom que vocês estão aqui. Então vamos começar a falar, né? E o pessoal vai entrando aos pouquinhos, o pessoal vai começar a entrar. Mariana, saudade de você também, meu amor, que bom que você está aí. Eu não me canso de ficar encantada com a tecnologia que permite que todos nós estejamos reunidos, né? Da nossa casa, de onde a gente estiver, pode estar pelo celular, pelo computador, o que importa é que a gente está junto. E eu acho isso uma coisa maravilhosa e eu não me canso de ficar encantada com isso. Acho que porque eu sou da outra geração, né? O pessoal que já nasceu com isso também não valoriza tanto. Eu, que já estou no 5.1, que vivi na época do papel e da carta pelo correio, então acho uma coisa espetacular a gente ter as redes sociais como o Instagram, como o YouTube, para que a gente possa estar juntos e compartilhar esses momentos especiais. Então vamos lá, gente, vamos lá que o assunto hoje é bacana. Quer dizer, o assunto é sempre bacana, mas hoje é um assunto que eu nunca falei e que vou começar a conversar. Eu quero dizer que para aqueles que não me acompanham, que estão me conhecendo agora, eu recomendo assistir os outros vídeos do canal, tem muita informação bacana. E eu já fiz vários vídeos, um com certeza que tem o título de O Propósito Divino, em que eu falo sobre o propósito divino individual de cada um de nós, que é um pouco diferente do assunto de hoje. Hoje é um assunto muito importante que a gente precisa se conscientizar, que é o propósito divino coletivo. Então eu não vou estar falando hoje do propósito divino individual. Quem quiser assistir, vai lá no canal que tem um vídeo em que eu falo sobre esse assunto. Acho que tem um ou dois vídeos que eu falo extensivamente sobre isso. Então vamos lá. Então vamos só fazer rapidamente um resumo que todos nós nascemos com um propósito divino. O que é o propósito divino? É a nossa programação espiritual. A gente veio para essa vida aqui na terceira densidade, que é a terceira dimensão, né? O mundo físico, o mundo material, esse mundo que a gente conhece. A gente não veio aqui para passear e tomar água de coco. A gente veio por um propósito maior. Cada um de nós tem o seu propósito. E isso eu falo, como a gente encontra esse propósito, nesse vídeo que está no meu canal do YouTube. Vocês podem acessar lá, que vocês vão encontrar. O assunto de hoje é um assunto interessante porque é o propósito divino coletivo. Significa o quê? Cada um de nós tem uma programação independente, que é só nossa, certo? Que pertence a nós. O propósito divino coletivo é a programação que todos nós compartilhamos. Então, esse propósito não é um propósito que é só meu, só seu, só da Tati, ou só da Mariana, só da Cris, só da Raquel. Não. Esse propósito coletivo é um propósito que todos nós compartilhamos. E que o grande segredo da vida é nós estarmos harmonizados com o nosso propósito divino, que é individual, o que a gente precisa descobrir para poder ser feliz e a vida fluir bem,
Porque quando nós estamos alinhados com esse propósito divino, quanto o Criador, a divindade que vive em nós, a nosso subconsciente, nosso consciente, estão impondo, como os havaianos chamam, quando a gente está alinhado, tudo flui. Porque a gente está cumprindo aquilo que a gente se programou para fazer. Quando a gente está desalinhado, tudo trava. Eu estou resumindo, mas é mais ou menos assim. E o propósito coletivo? O propósito coletivo é o que todos nós precisamos nos alinhar, sem exceção. Independente do meu propósito individual, o propósito individual de alguém pode ser casar com determinada pessoa, ter seus filhos, e trabalhar na área da administração, a outra vai ser médica, a outra vai ser artista. Não importa, cada um de nós tem um propósito divino principal e tem outros que, digamos assim, ramificações desse propósito. Esse propósito divino coletivo que eu estou falando é o mesmo para todos nós no momento. Por quê? Porque nós somos seres imortais que estamos passando por uma experiência material neste planeta que nós chamamos de Terra ou Gaia, que também é um nome lindo do nosso planeta. Então, o nosso planeta, que é Gaia, que é a Terra, nós estamos intimamente, digamos assim, ligados a Gaia. A gente está ligado até fisicamente, biologicamente falando. A nossa saúde física depende da nossa conexão com a Terra. Já fiz muitos vídeos falando sobre isso também, que é também um assunto muito interessante que a gente pode futuramente voltar a falar. Mas então, se eu estou ligada à Terra, e uma vez que a Terra também tem um propósito divino, eu preciso me alinhar a ela, ao propósito dela, que é o propósito cósmico do planeta. Se eu estiver bem alinhada com o propósito cósmico do planeta, nós vamos caminhar bem juntos, eu e o planeta. Significa que a minha vida, que eu vou estar feliz e vou estar caminhando. E quando eu digo estar feliz não significa que a gente não tenha problemas, que a gente não passe por situações desafiadoras, que a gente não tenha que superar obstáculos. Mas quando você está bem com você, tudo isso é mais fácil. Não é que não vai existir, mas é muito mais fácil. Seja bem-vinda, Silvinha. Então, o que acontece? O nosso papel, a que a gente precisa buscar nesse momento é duas coisas. Descobrir, não precisa se desesperar, mas descobrir seu propósito divino. Quem ainda não entendeu ele bem, ter o seu processo para entender. Nesses vídeos eu falo disso, eu vou até voltar a esse assunto ainda. E também se conectar ao propósito divino coletivo, porque esse todos nós precisamos, porque esse está diretamente ligado ao propósito divino do nosso planeta. Então, para a gente entender qual é o nosso, a gente precisa entender qual é o do planeta. E qual é o propósito divino do planeta neste momento? A programação cósmica para o nosso planeta Terra, Gaia, o nome que você quiser dar. O momento que nós estamos vivendo, o planeta está passando por uma mudança vibratória. Ele está saindo de uma faixa vibratória de energia e está indo para uma faixa superior, uma faixa mais elevada, uma faixa menos densa, menos materializada, mais sutil. Isso está acontecendo no nosso planeta agora. Não começou a acontecer hoje, está acontecendo desde a década de 40, desde que entrou o início da transição que a gente está passando, chamada Nova Era. Isso é um processo que a gente vem vivendo, tá? Que está no seu ápice nesse momento. Esse processo de elevação vibratória do planeta é uma coisa que não tem o que se argumentar. Isso está acontecendo, as pessoas acreditem ou não, queiram ou não, estão conectadas ou não, isso está acontecendo. Por isso que esse é o chamado desse papo de hoje. É a gente ter essa consciência e eu sinceramente acredito, é isso que eu pauto o meu trabalho, a minha vida, que eu penso o seguinte, eu converso isso com o Criador, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, com Buda. Eu sempre falo isso, porque eu acho que o bem é uma coisa só, né?
Eu digo sempre o seguinte, eu preciso entender. Quando a gente entende, é mais fácil a gente mudar. Como é que a gente vai se conectar ao propósito divino coletivo, que é esse propósito que todos nós partilhamos, esse resgate coletivo, se a gente não sabe o que é, se a gente não sabe o que a gente está vivendo? Marli está falando aqui. Nossa, ia perguntar desses anos, falar dessa mudança de consciência. Exatamente. Então, é importante a gente entender isso. Então, qual é o propósito do momento? Então, vamos entender a famosa transição planetária. O que é a transição planetária? A transição planetária é o que o planeta Terra, Gaia, está saindo de uma faixa vibratória mais densa, mais material, para uma faixa vibratória mais sutil, mais elevada, de mais luz, mais iluminação, mais energia sutil, uma faixa melhor. E o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a gente que se a gente está biologicamente, em todos os sentidos, nós estamos ligados ao planeta Terra, o planeta Terra tem um efeito biológico em nós, porque isso se reflete no nosso corpo. Aí vocês vão dizer assim para mim, poxa Dani, mas como é que isso se reflete no nosso corpo? Eu vou falar para vocês uma coisa muito simples, que vocês podem pesquisar isso e vocês vão descobrir. Quando a primeira vez que a NASA mandou aquele foguete para a Lua, né, que aqueles astronautas pisaram na Lua, eles identificaram uma coisa. Quando o foguete se desconectou da atmosfera terrestre, quando ele saiu do campo de ação da Terra, eles se desconectaram vibratoriamente, eletromagneticamente falando, da Terra. O que aconteceu com os astronautas? Eles adoeceram. Eles adoeceram porque eles perderam a conexão eletromagnética, a troca energética com a Terra. O corpo deles se ressentiu disso. Depois desta viagem, olha que interessante, gente. Depois dessa viagem, o que os cientistas da NASA fizeram? Existe uma coisa chamada ressonância Schumann, que vocês também podem pesquisar, que se refere seria, digamos assim, a gente falando de uma forma bonita, seria a frequência dos batimentos do coração da Terra. Olha que isso. O nosso corpo ressoa com essa frequência. Então, o que os cientistas da NASA fizeram depois da primeira viagem, para que os astronautas não adoecessem? Eles passaram a simular dentro do foguete esses pulsos eletromagnéticos para que enganasse o corpo deles e eles pensassem que eles estavam aqui na Terra. Depois disso, ninguém mais adoeceu. Então, eu estou falando isso só para que a gente possa entender que nós estamos muito mais conectados à Terra do que a gente jamais pode imaginar. Por isso, gente, que estar perto da natureza, pisar com os pés descalços na grama, na terra, no chão, na areia, ir à praia, tomar um banho de mar, tomar um banho de cachoeira, andar no mato. Não tenho mato, mas tem um quintal, tem uma praça, tem um jardim, tem algum lugar que você possa tirar os sapatos, vá e fique lá um pouco. Isso é o nosso maior remédio. É remédio para a nossa saúde, para o nosso espírito, mas principalmente para o nosso corpo. O nosso corpo precisa dessa troca energética com a Terra. Sem essa troca energética com a Terra, a gente adoece. Vocês podem notar que normalmente as pessoas que estão mais doentes são as pessoas que menos interagem com a natureza. As pessoas, quando têm uma interação melhor com a natureza, elas têm uma vida, uma saúde melhor. Claro que não é só isso, mas isso é um fator muito importante. Então eu estou falando isso para que a gente possa entender como é importante a gente estar conectado, ou como nós estamos ligados ao planeta. Se até o nosso corpo depende da vibração planetária, imagina o nosso campo de energia. Porque, na verdade, esse corpo físico também é energia. Só que ele é uma energia densa, palpável, né? Tudo que a gente está aqui na terceira densidade, vamos entender, terceira densidade é igual a terceira dimensão, tá? Então, tudo que está no plano físico, mesa, cadeira, gente, animais, plantas, todos os seres vivos, tudo está numa frequência de energia que a gente possa tocar, né?
que é tangível, que a gente pode sentir, mas não significa que isso aqui não tem energia. Nós somos, o nosso corpo é uma máquina biológica maravilhosa de pura energia eletromagnética, tá? Então, o que está acontecendo com o nosso planeta? Ele está ficando menos denso, mais sutil e menos material. Essa é o que está acontecendo planetariamente falando. A transição planetária é isso. Nós estamos saindo de uma frequência que é a terceira dimensão muito densa para começar, porque a quarta dimensão já é paralela à nossa. Tem lá, eu também falo disso nos meus vídeos. Isso rende assunto para muita live. Mas o que a gente vai focar e se conectar é na quinta. Então, é a quinta dimensão que é mais sutil, quando a gente tem uma intuição, quando a gente tem uma inspiração, quando a gente ouve os nossos mentores, quando você tem um sinal, você sente uma presença iluminada, você sente aquele aroma de flor do nada, quando você tem experiências, digamos assim, extracorpóreas, positivas, a gente está falando da quinta dimensão. E tem outras dimensões, mas vamos chamar de... seria a quinta dimensão ou quinta densidade, tá? Então a gente está falando de uma frequência muito mais sutil, que nós não estamos 100% na quinta, que a gente ainda precisa de corpo. Mas o momento planetário que nós estamos vivendo já nos permite que nós tenhamos um certo tempo, que a gente possa se conectar à quinta dimensão com muito mais intensidade do que no passado. E todos nós nascemos num corpo físico que tem essa habilidade. A próxima live que eu fizer esse mês, eu não sei ainda se eu vou fazer antes do carnaval ou depois, eu gostaria de fazer antes, tá? Eu vou ver ainda se eu vou fazer na semana anterior ao carnaval ou se eu faço depois do carnaval. Mas eu vou falar sobre os registros acásticos e a gente vai falar dessa questão, porque está tudo isso interligado. Mas eu fiz questão de falar sobre esse assunto aqui hoje, que eu acho muito importante. Então, o que acontece? Eu estou no corpo físico, eu vivo na terceira dimensão, eu vivo no plano material, mas eu posso perfeitamente me conectar à quinta. A gente já nasce com isso, gente. Isso não é mediunidade, tá? Se alguém pensa, mas isso é para médium. Não, isso não é para médium, isso é para todos nós. Porque mediunidade significa intermediar alguma coisa. Você intermedia um contato de uma outra frequência, da quinta dimensão para cá, né? Ou vice-versa. Mas o que a gente está falando aqui é de uma habilidade que todos nós nascemos com isso dentro de nós. Mas eu não nasci. Nasceu. Quer ver? Todos nós, quando dormimos, saímos do corpo. Todos nós, quando estamos dormindo, temos uma experiência que nós chamamos de desdobramento. Significa que uma parte minha, meu corpo de energia mais sutil, que esse aqui é energia mais densa, ele deixa o meu corpo físico na cama e o meu corpo de luz sai e passeia e tem experiências e volta. A diferença é que eu acordo e não me lembro. Ou a pessoa lembra de um fragmento, de um trechinho, né? E isso é o que as pessoas chamam de sonhos lúcidos. Nossa, gente, eu tive um sonho que eu posso jurar que eu encontrei com meu pai, com a minha mãe, com meu avô. Eu posso jurar que eu senti o cheiro dele, eu abracei. Você não precisa jurar, você encontrou. Só que desta vez você trouxe essa informação para sua mente consciente, isso ficou registrado e você acordou e lembrou. Porque a gente não lembra de tudo que a gente vive quando dorme. A gente lembra de fragmentos. Com essa mudança vibratória do planeta, que a gente está passando a vibrar numa frequência mais sutil, qual é a tendência? Lembrar de mais coisas, acessar os registros acásticos, ter uma expansão de consciência maior, ter um intercâmbio com esse plano melhor. E não precisa ser médium para isso. É vivenciar essa experiência, que a gente vai falar depois como é que isso pode ser feito. Então, gente, se eu tivesse que falar em uma frase,
Qual é o propósito divino coletivo do nosso planeta? Está na hora de nós despertarmos para a nossa natureza multidimensional. Está na hora da gente descobrir, da gente vivenciar, da gente abrir a porta desse universo lindo que existe, quinta dimensão, e que muitas pessoas nem sequer sabem que isso existe. E que você pode acessar, que é para acessar, que é para expandir a sua percepção, a sua expansão de consciência. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso karma coletivo no momento. Trabalhar a nossa expansão de consciência para esse mundo mais sutil, porque nós precisamos acompanhar o planeta. Porque até então, antes de chegar ao momento da transição planetária, quando o planeta ainda não tinha chegado nessa fase, aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas no passado ninguém fazia isso? Fazia. Só que quando chegava um espírito encarnado aqui na terceira dimensão, que ele alcançava esse nível de consciência, dessa consciência expandida, nossa, a gente tem aí muitos exemplos, tantos iniciados, iluminados que alcançaram, não é verdade? O que acontecia com eles? Depois que eles desencarnavam, falavam assim, olha, irmão, você está muito avançado para esse planeta, então vou te encaminhar para outro, que você vai poder vivenciar, porque você já está numa frequência compatível com um planeta mais evoluído que esse. Mas o que está acontecendo agora? O nosso planeta está evoluindo. Então agora não é uma pessoa aqui, uma pessoa ali, um ser aqui, um ser ali que alcançou isso, ok, virou luz, desencarnou, foi encaminhado para outro. Agora é um momento coletivo desse despertar. Porque o planeta agora só vai comportar seres que vibram um mínimo de luz, um mínimo de consciência multidimensional, um mínimo de consciência cósmica é que vai continuar aqui. Se inverteram os papéis. E é um momento lindo. E é um momento abençoado, porque é um convite para todos nós, para a gente despertar uma habilidade que já existe na gente. Porque a gente não vai comprar nada do lado de fora para colocar dentro da gente. A gente só tem que parar para olhar para o que a gente já tem. O problema é que a gente não para olhar para o que a gente tem. A gente está sempre preenchendo a nossa vida com alguma situação, algum acontecimento externo. Tá dando para me entender, gente? Podem falar aí no comentário, se alguém quiser, não estiver entendendo, me fala. Então, qual é o nosso propósito divino coletivo do momento? Vamos expandir a consciência, vamos desenvolver nossas habilidades chamadas extrasensoriais, porque são novos sentidos que estão despertando em nós. Esse é o convite, esse é o processo coletivo. E se vocês prestarem atenção, vamos fazer aqui, vamos fazer, rever rapidamente o que a gente tem passado com essa pandemia. Não estou falando da parte trágica, né? Porque essa pandemia está sendo ainda uma coisa muito difícil. Mas se a gente for olhar por um outro lado, o que a pandemia fez conosco? Para todos nós que estamos aqui. A pandemia, primeiro, ela durante muito tempo, ela tirou a nossa vida social completamente. Não foi? Acabou o cinema, acabou o teatro, acabou o show, acabou a saída no restaurante, cafezinho, o que fosse. Ela cortou tudo. Que foi um momento muito difícil para muita gente lidar com isso, né? E aceitar isso. Depois, uma outra coisa que ela trouxe. Ela nos trouxe, e para muitos ela forçou que muitas pessoas se esforçassem para acessar as mídias digitais. Então, o Instagram, o Facebook, e tanto o YouTube, nossa, e plataformas, né, como o Zoom, como o Google Meet, e tantos outros, quem não sabia, passou a ter que aprender a usar.
passou a fazer pagamento do banco pelo telefone, passou a fazer coisas pela internet que nunca tinha feito antes. Concordam comigo? Tudo isso é como se o universo estivesse nos empurrando assim, começa a desapegar do material. É como se o universo dissesse assim, você é feito de energia, use-a, exercite a sua multidimensionalidade. Você não precisa estar presencialmente num curso, numa aula, numa reunião, num bate-papo para participar dele. Nós não estamos aqui reunidos nesse momento, outras pessoas não estarão assistindo esse vídeo depois. Nós não precisamos estar presencialmente no mesmo lugar para que a gente possa estar aqui juntos. E eu sinto a energia de vocês, como vocês sentem a minha. E é real. Quantas pessoas passaram a trabalhar de forma remota? Eu sou uma delas. E o que a gente constatou? Que a qualidade é igual, se não melhor. Por quê? Porque nada acontece na matéria, tudo é feito de energia. Então, a pandemia nos empurrou na marra para que a gente o quê? Começasse um processo de sutilização vibracional e começasse a lidar com coisas que não precisam, que você não precisa pegar. Não é tudo material. Tipo, ninguém mais usa. No outro dia eu estava na papelaria, que eu adoro uma papelaria, porque eu nasci na época do papel. Então eu gosto muito de caderno de papel. Então eu gosto de comprar caderno e gosto de caneta. Eu estava na papelaria e uma senhora... quando foi isso? Eu estava viajando, não foi nem no Brasil, eu estava viajando e a senhora perguntou assim para mim, você sabe onde tem caderninho de telefone? Aí eu falei assim, senhora, aqui é caderno mesmo para escrever. Agora acho que caderno de telefone a senhora vai ter uma certa dificuldade em encontrar. Eu não falei para ela, porque isso não existe mais. Alguém tem caderno de telefone? Não tem. Mas eu sou da época, na minha infância, na minha adolescência, na minha casa, tinha um caderno de telefone desse tamanho, com todos os telefones dos contatos das pessoas, até mesmo porque a forma da gente se comunicar era o telefone. Então, isso significa que hoje em dia você anota a sua lista de mercado aonde? Eu anoto no WhatsApp. Você manda alguma coisa, deixa eu anotar uma coisa aqui. Você dá um print na tela. Você não anota mais, você pega o telefone, põe na frente daquela etiqueta e fotografa, dá um print. Não é isso que a gente faz? E funciona maravilhosamente bem, todo mundo acha ótimo. Páginas amarelas, nossa, Raquel, não só lembro como eu tive anúncio nas páginas amarelas. Na época que eu dava aula de dança, eu tinha meu anúncio nas páginas amarelas e vou falar uma coisa, tinha um ótimo retorno, tá? Eu sou da... E era enorme, chegava em casa aquele livro enorme, né, pesado, em que a gente precisava de alguma coisa, a gente procurava tudo lá e funcionava. Caderno que ficava do lado do telefone. Exatamente. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que nós estamos sendo conduzidos, querendo ou não, para sutilizar a nossa energia. Cada vez é menos papel, e isso é uma coisa boa, porque menos papel, gente, é menos árvore sendo cortada. Vamos lembrar disso. Eu uso papel na minha casa o mínimo possível, a única coisa que eu realmente mantenho é meus cadernos, porque eu gosto de escrever os meus estudos, que eu preparo as minhas aulas, meus cursos, as informações de pesquisa dos meus livros, eu gosto de pôr num caderno, né? Porque eu ainda sou dessa época, embora eu já escrevo hoje em dia 50% no tablet. Mas, por exemplo, meu caderno de reiki é sagrado, tá lá, lindo, e de vez em quando eu troco os cadernos porque eu acho os mais bonitos. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês percebem que o mundo está mudando para uma energia mais sutil, porque o Criador, Deus, o campo quântico, o nome que você quiser dar, não importa.
é maravilhoso, é perfeito. Ele não pode tirar a gente de um mundo 100% material e a gente se transformar em pura purpurina flutuando no universo. Isso é gradual. Mas nós estamos no momento que a gente tomou um empurrão. Um empurrão assim, opa, o mundo físico vai mudar. O mundo presencial vai mudar. Então vamos ter em mente, e quando essa pandemia acabar, tudo vai voltar a ser como antes. Não, não vai. Não vai, gente. Não vai voltar a ser como antes. Vai ser melhor, mas vai ser diferente. Então quer dizer que a gente nunca mais vai encontrar com ninguém? Não, a gente vai encontrar. A gente vai encontrar com as pessoas, mas vai ser um novo presencial. A gente vai encontrar por qualidade, por amor, para nos conectar àqueles que nós gostamos. Mas, por exemplo, você não precisa mais, eu digo isso porque eu vivi isso, você faz uma atividade física, ou se você faz uma aula de dança, se você faz um curso, um mestrado, um doutorado, o que quer que seja, você não precisa levar 1, 2 horas da sua casa no transporte, chegar na sua aula, ter a sua aula e depois levar 1, 2 horas, pagar outro transporte, fazer um lanche na rua para você voltar para casa. Você pode chegar e colocar no seu celular. Eu estou fazendo essa live pelo celular. Eu trabalho, gente, pelo celular. Eu dou curso de 4 horas pelo celular. Você pode pegar o seu celular confortavelmente da sua casa e fazer o seu curso. E fazer até mesmo a sua atividade física, dependendo da atividade. Você pode fazer uma aula de dança online, você pode fazer uma aula de ginástica online. Eu faço, por exemplo. E se você perguntar para mim, a minha professora falou, vou voltar para o presencial. Eu falei, desculpa, mas você vai continuar online? Porque eu prefiro online, porque se não for online eu não vou poder fazer, porque não dá tempo. Porque nós vivemos um mundo super acelerado. Marli está falando aqui, Dani, as crianças nascidas agora já estão nascendo com esse nível de consciência? Muitas sim. A grande maioria sim. Já estão nascendo prontas para preparar essa nova terra. Gente, eu estava viajando de férias há pouco tempo e eu vi passando as mães com um carrinho de bebê e a criança gritava. Aí, de repente, a mãe só fazia o seguinte, entregava o celular dela na mão da criança, a criança pegava o celular assim e digitava com 2 e 3 anos. O joguinho, o desenhinho dela. Eles já nasceram aprendendo. A gente teve que se ajustar ainda. Eles já nasceram sabendo disso. Mas vamos entender que tudo isso já é um movimento de vibrar numa frequência mais sutil. E o que é importante que eu quero dizer aqui? Não adianta lutar contra essa mudança, porque essa mudança não tem volta, gente. Isso é um caminho sem volta. Então, qual é o nosso propósito divino coletivo? Vamos nos abrir, expandir a nossa consciência, exercitar, usar as ferramentas que temos para a nossa expansão de consciência e aplicá-las na nossa vida. Porque, por exemplo, tem muita gente aqui que eu digo, vocês que estão assistindo, as pessoas que vão assistir esse vídeo no YouTube, que já foram despertadas. O wake-up call já aconteceu. Já teve aquele chamado interior, acendeu aquela luzinha, a vida é só isso aqui, eu quero mais, né? Então, a gente tem yoga, aromaterapia, reiki, cristais, a gente tem tanta coisa bacana, a própria religião, espiritualidade, meditação, a gente tem uma infinidade de técnicas, de ferramentas para nos ajudar nesse processo de despertar e de olhar para dentro da gente. E de exercitar e de se conectar à quinta dimensão, certo? Mas veja bem, não adianta você fazer tudo isso, não adianta você praticar yoga, meditar, ser reikiana, ter um vínculo religioso bacana onde você se sinta bem, que você se conecte à sua espiritualidade. Não adianta você ter tudo isso se quando você não está naquele momento que você está dentro da sua aula ou que você fez a sua meditação e sair e bater boca no trânsito. Não adianta. Tudo isso que você está aprendendo tem uma utilidade, que você aplique todos os dias. Que você coloque isso em prática dentro de você.
Se você não conseguir colocar isso em prática, não está adiantando nada fazer isso. Não é nada, mas não adianta muito pouco, né? Então, por exemplo, você medita? Medito todo dia antes de dormir. Aí acorda no dia seguinte, sai batendo boca com alguém do outro lado. O que você tem que pensar? Sair, deu aquela vontade de bater boca, vou lembrar da minha prática meditativa. Vou fazer a minha respiração da meditação, vou me acalmar e não vou cair nessa casca de banana. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mas é um momento de despertar. É um momento de abraçar a autotransformação, de acessar a quinta dimensão, de expandir a consciência. Todos nascemos com essa habilidade. Nós nascemos biologicamente prontos para isso. Nós temos uma glândula chamada pineal. A pineal é a glândula da visão interior. Mas como tudo, para acessar a quinta dimensão, para expandir a consciência, é preciso de treino. Então busca um curso, busca uma prática, faz uma yoga, faz uma meditação. Os meus alunos, eu dou curso da consciência planetária e dos cristais, que é puro exercício de expansão de consciência, sendo que os cristais é metade teórica e metade prática. A consciência planetária é 80% prática. Por quê? Porque se você não pratica, você não vai aprender. Você conhece alguém que correu uma maratona sem treinar? Você conhece um bailarino que chegou a ser o primeiro bailarino de um balé que não ensaie, que não faça aula e que não pratique 8 horas por dia? Não existe. Por mais talentoso que você seja, por mais sensível que você seja, se você não pratica, aquilo não desenvolve. E o que a gente precisa entender é que todo mundo nasceu com a pineal. Essa habilidade está em nós, todo mundo dorme e desdobra. Mas, gente, está na hora da gente desdobrar conscientemente. Para isso tem que o quê? Estudar e praticar. A gente tem que praticar. A gente tem que praticar na hora da prática. É um mantra que você faz, né? Que você escolheu, ou você está rezando, ou você está meditando, e você tem que praticar na hora do seu dia a dia, que você vai ser. Aí vai ser o teste, que é onde você vai ser confrontado. Porque a negatividade vai fazer de tudo para te puxar para a terceira dimensão, para essa densidade, para essa coisa mais densa. É aí que a gente tem que mostrar, porque é como a escola que você tem o teste surpresa. Sabe aquele quando a gente era criança que falava assim, hoje é teste surpresa, e todo mundo, ai meu Deus, hoje é o teste surpresa, não estudei. É meio por aí, a gente tem o teste surpresa. E qual é o teste surpresa? É no nosso dia a dia. E normalmente o teste vai ser numa coisa que é difícil para você. Mas é aí nessa hora que você tem que lembrar do seu reiki, do cristal que você usa, da respiração que você aprendeu na yoga, da respiração da meditação, daquele mantra, daquela oração, daquela prece e fala, não vou escorregar na casca de banana. Porque, meus amigos, essas dimensões, aqui a gente está na terceira e logo do lado a gente tem a quarta, que interage especialmente com a nossa o tempo todo e que tem várias, e a quarta dimensão, ela é densa, ela é um pouco mais sutil que a nossa, mas ela é muito densa. Então, essa dualidade existe, e aqui onde nós estamos na terceira dimensão, um terreno neutro. Tanto a gente recebe orientação da quinta, que são os espíritos elevados, quanto da quarta, que são os que não são, que também tem uns bons, mas tem uns ainda muito complicados. Qual é a diferença? Quem você vai ouvir? Porque você vai ouvir os dois lados. E às vezes, para que a gente possa receber realmente uma inspiração da quinta dimensão, das frequências mais sutis, a gente precisa o quê? Olhar para dentro, parar. Entendeu? A gente precisa parar. Então foi isso que a pandemia fez com a gente. Ela fez todo mundo parar na marra. Para quê? Para que a gente pudesse olhar para dentro da gente, buscar o nosso interior. Graças a Deus, eu tenho muita esperança que isso vai melhorar agora. Mas não é para falar assim, que bom, a pandemia está acabando, então joga tudo para o alto e volta como se antes. Não volta, gente. Então o que eu quero dizer a vocês? O nosso propósito divino coletivo, repetindo, é
se sintonizar com a nova faixa vibratória deste planeta, que é através da expansão da nossa consciência, da gente desenvolver as potencialidades vibratórias da nossa pineal, para que a gente possa alcançar as informações da quinta dimensão em diante. Claro que a gente não vai estar lá o tempo todo, mas a gente colocar isso na nossa vida, ter momentos. Eu vou dar aqui no final da live algumas dicas que vocês podem fazer em casa para isso. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar alinhado com o planeta. Se a gente estiver alinhado com o planeta, a gente passa por essa transição planetária mais suave, com o mínimo de dor e o mínimo de sofrimento. Se a gente lutar contra isso, se a gente entrar na vibração da revolta, da raiva, do ódio, do desespero, que esse mundo não tem mais jeito, gente, isso é uma furada, não entra por aí. Do pânico, do terror. Se a gente for por aí, quanto mais a gente lutar contra essa mudança vibratória, mais a gente vai sofrer. Não tem outro caminho. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos sendo convocados a nos transformar, focar no bem, focar no positivo, porque eu afirmo a vocês que este planeta está evoluindo. E que num futuro, que eu não acho que talvez não acredito que dê tempo nessa minha encarnação de ver isso aqui do plano físico, mas num futuro, esse passado turbulento será uma triste lembrança que pouquíssimos vão se lembrar. Porque este planeta ganhou o direito de ser um planeta de luz. E da gente viver numa vida de amor e luz e esperança e alegria. Isso já está acontecendo. Nós já não achamos tudo normal, não é verdade? Hoje a gente já fala, como é que alguém pode fazer uma coisa dessas? Quando alguém... eu, na minha infância, as pessoas cantavam a música Tirei o Pau no Gato. Hoje em dia, se a gente olhar a letra dessa musiquinha infantil, você fala, gente, que coisa cruel, que coisa horrorosa. Ninguém mais canta isso para as crianças. Eu, pelo menos, espero que ninguém cante. Mas naquela época não era por mal. A gente não tinha consciência para entender isso. Que hoje a gente tem. Hoje a gente está aprendendo a como falar com as pessoas. Se você se coloca no lugar do outro, será que aquela pessoa vai ficar ofendida se eu falar isso? Se eu tratar ela assim, se eu tratar ela assado? Isso é evolução, gente. Isso é consciência, isso é amor, isso é o 8º chakra, o chakra da compaixão. A gente se colocar no lugar do outro. Então a gente precisa lembrar que o bem prevalece e está prevalecendo. É porque o mal, muitas vezes, é o que ganha fama, né? O que aparece. Mas o bem é muito maior. Então vamos nos conectar ao nosso propósito coletivo do planeta. Vamos sutilizar a nossa energia, vamos aceitar essa vida virtual que é maravilhosa, que nos permite estar aqui juntos nesse momento. Se cada um agora que estiver aqui assistindo, ou no comentário do YouTube, ou no comentário aqui do Instagram, deixar a cidade de onde está assistindo, a gente vai ver que vai ter gente de cidades diferentes. Se não existisse isso, nós não poderíamos estar aqui juntos, reunidos. Por quê? Gente, nós somos energia. Isso é uma coisa natural. E vai chegar um momento da nossa evolução que a gente não vai precisar mais de celular, nem de computador, e nem de rede social. A gente vai se comunicar na quinta dimensão porque a gente vai se desdobrar conscientemente e se encontrar. Isso, na verdade, já acontece, só que não acontece com a nossa consciência o tempo todo. Mas vai chegar um momento que isso vai acontecer. Então vamos abraçar esse convite, o convite, e fazendo isso é exercitar. Então eu fiquei de dar as dicas para vocês, como vocês podem exercitar isso. Busque uma atividade que te ilumine, que faça com que você olhe para dentro de você. Você pode fazer uma yoga, fazer um Qigong, que é uma coisa que eu amo, que eu faço.
Você pode aplicar reiki, você pode usar aromaterapia, você pode fazer terapia com cristais, você pode... Nossa, gente, existe... Eu não daria para falar tudo. Cromo, né? Busque uma atividade, aprenda, se habilite, faça um curso, vai entender o lado espiritual, aprenda a meditar. Meditar é fundamental, aprenda a meditar, porque quando você medita, você começa, a primeira coisa que você faz é silenciar. Se a gente não silencia, porque a quinta dimensão é acessada pelo nosso interior. Então, para acessar a quinta dimensão, primeiro de tudo, eu tenho que silenciar e relaxar. Hoje em dia você tem cursos gratuitos, você tem profissionais preparados. Eu dou curso de cristais, dou curso de reiki, dou de consciência planetária, que normalmente meus alunos de cristais fazem os cristais e engrenam na consciência planetária, porque gostam, porque se apaixonam pela prática da expansão de consciência com as pedras. Os cristais são uma ferramenta poderosíssima para nos ajudar nesse processo de expansão, porque tem pedra certa para expandir, para trabalhar a pineal, para trabalhar o chakra frontal, para equilibrar os chakras. Vamos usar as ferramentas que estão ao nosso alcance, às vezes até já está em você. Mas vamos supor que você não fez nada disso, mas você quer começar agora, tá? O que você faz? Entra no YouTube, tem um monte de música de relaxamento bacana. Pode pegar um relaxamento induzido, ou pode pegar simplesmente uma música de relaxamento. Sabe o que você faz? Uma vez por dia, 5, 10, 20 minutos, coloca o celular no silencioso, põe essa música, coloca uma lâmpada azul, acende uma luz azul no seu quarto, apaga a luz grande, põe um óleo essencial de lavanda. Se não for óleo essencial, pode ser um aromatizador de lavanda. E por 15, 20 minutos, se você não souber meditar, não tiver feito um curso, até que você faça, você se deite e simplesmente feche os olhos, deixa aquela música tocando, aquela luzinha e esvazia sua mente. Deixa, faça isso todo dia. Isso já é um grande começo. Depois você vai desenvolvendo. Faz um curso de cristais, uma consciência planetária, uma aula de yoga, pratica um qigong. Vai buscar uma cromoterapia. Você vai buscar o que o seu coração te pedir para uma nova atividade. Mas exercite. Exercite. Tem aluna minha aqui, que é minha aluna de consciência planetária, que já fez expansão de consciência comigo, curso de cristais comigo. Beth agora entrou, ela foi minha aluna de cristais também. A gente precisa exercitar. Por isso que nos meus cursos nada é só teórico. Porque eu digo sempre, gente, se vocês não vivenciarem, como é que vocês vão acreditar? O convite é para vivenciar. O convite coletivo. O propósito divino coletivo de todos nós é despertar a nossa consciência, a expansão da consciência. Como a técnica que você vai escolher para isso vai ser o seu coração que vai te guiar. Mas existem muitas. Ou você pode fazer essa coisa simples que eu estou te falando dentro da sua casa, que já é um start, já é um primeiro passo. Fazer um relaxamento, pôr uma luz azul e uma lavanda, já é um primeiro passo. E falar assim, todo dia eu vou fazer isso 20 minutos. Porque o nosso maior empecilho, gente, o nosso maior empecilho é que a gente cria uma vida que é só mundo exterior. Ah, mas eu não posso, que eu marquei com minhas amigas de tomar um café às 5 e depois eu tenho que ir lá na fulaninha às 6 e depois às 9 eu tenho que fazer isso e depois... Gente, separa um tempo do seu dia, prioriza. Porque agora a gente está nos 45 do segundo tempo, planetariamente falando. Quanto antes a gente buscar o nosso mundo interior, o quanto antes a gente olhar para dentro da gente, a gente usar as ferramentas que a gente tem, ou buscar novas ferramentas para iniciar esta caminhada, mais fácil será viver nesse planeta. Porque esse planeta, meus amigos, está de braços abertos para quem quer se iluminar, para quem quer expandir a consciência, para quem quer se sutilizar. Mas para quem quer viver agarrado na matéria, vai sofrer.
Vai sofrer porque o mundo está mudando. O mundo está diferente. E o mundo continuará mudando. E tudo muda, nada é igual. Eu estava me lembrando, eu comecei a dar curso de expansão da consciência. O nome do curso chamava-se O Despertar da Consciência. Sei lá, tem mais de 15 anos atrás. Hoje é a consciência planetária. O curso se transformou. Sabe por que se transformou? Porque a necessidade do planeta se transformou. Agora, os mentores dizem para mim, não, agora a gente não tem mais tempo para isso aqui. Agora a gente tem que entrar logo aqui porque o tempo é curto para vocês. Em compensação, nós, energeticamente falando, a nossa percepção está se expandindo, então, com muita mais facilidade, a gente está acessando os registros acásticos, a quinta dimensão, os contatos com os nossos mentores, sabe? E isso é maravilhoso, gente. Eu digo sempre para os meus alunos, eu tenho as minhas turmas de consciência planetária, eu tenho uma turma de consciência planetária que está há 2 anos. As aulas da consciência planetária são sempre uma vez ao mês, tá? E eu tenho uma turma que não tem mais vaga para entrar, que já está fechada, essa turma que está há 2 anos. E eu digo para elas assim, porque a aula delas é um sábado, de tarde. E eu digo para minhas alunas o seguinte, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa neste sábado à tarde, mas vocês optaram estarem aqui. Então vocês estão, quem busca encontra. Um mentor Atlante uma vez me disse o seguinte, todo esforço é recompensado no caminho da evolução. Então, a gente precisa ter um pouco de esforço. Elas podiam estar numa festa, com a família, na praia. Não. Uma vez por mês está todo mundo lá pronto para desdobrar, para acessar a quinta dimensão, para encontrar seus registros acásticos, para entender melhor sua própria história, sua própria vida, seu passado espiritual, para que possa mudar o momento presente e se conectar a seu propósito divino. Então, amigos, precisa partir de vocês. Sabe, se você não conseguir separar 20 minutos do seu dia para você fazer um relaxamento, que você vai falar, esse é o meu momento de eu relaxar minha mente, de eu expandir a minha mente e dar o início nessa caminhada, como é que você vai fazer o resto? Então começa por aí, começa dando a tua contribuição com você mesmo. Faz seu relaxamento, segue essa dica que eu dei, põe a luzinha azul, põe a lavanda. Gostou, sentiu, porque a gente sente um prazer, uma alegria, uma felicidade indescritível. Porque a gente se alinha ao propósito divino. A gente sente a presença da divindade, a gente se conecta ao Criador, a gente se sente parte do todo. E é maravilhoso isso. E aí a gente começa a ter insight. A gente começa a entender a entender, poxa, mas eu tive um insight, acho que eu já vivi isso no passado, isso tem a ver com a forma com que eu me comporto hoje, no presente, com tal coisa. E você começa a juntar as peças do seu quebra-cabeça e começa a entender. Então, tá na hora. O caminho que for. Nem todo mundo vai ser meu aluno, mas muitos vão ser. Muitos são. Mas o importante é que você se encontre, seja comigo, seja com outra pessoa, ou seja sozinho, não importa. Mas importa dê essa chance a você de descobrir o seu mundo interior, porque agora você já sabe que existe um propósito divino seu, pessoal, intransferível, e existe o propósito divino coletivo, que é se alinhar com as novas vibrações do planeta. Então vamos correr para o abraço, porque é maravilhoso. Porque as minhas alunas, uma vez por mês, essas alunas, eu tenho minha turma de sexta-feira também, que é uma turma maravilhosa, que começou há menos tempo, mas está super engajada. Ninguém se atrasa, ninguém falta. Sabe por quê? Porque isso nos alimenta. Porque nos faz bem. Porque nos preenche internamente. E a mim por poder estar participando com vocês desse momento. Porque é uma alegria enorme para mim. Eu amo o meu trabalho, eu amo ensinar. Esse é o meu propósito divino. Meu propósito divino é estar aqui, falando com vocês no Instagram. Meu propósito divino é estar nos meus cursos, nas minhas consultas, trabalhando. Eu amo o que eu faço. Mas está na hora agora de todo mundo encontrar o seu. Os mentores têm dito muito isso para mim. Fala isso.
Tá na hora das pessoas acordarem, tá na hora delas buscarem, lembrarem que elas são seres multidimensionais, que nós somos feitos de energia e que tá na hora da gente descobrir a nossa própria luz e expandir e, consequentemente, depois estender a mão para aquele que está do lado precisando. Então, gente, vamos juntos, gente, é muito bom. E aí você sente uma alegria, uma felicidade, uma paz interior, uma sensação de pertencimento, uma sensação de compreensão do que eu estou fazendo aqui nesse momento, nesse planeta, nessas circunstâncias. Você se sente útil, você entende. E aí fica muito mais fácil a gente viver. Então, gente, vou ver vocês na próxima live, mas eu quero dizer a todos que o curso da consciência planetária, eu tenho uma turma já aberta sexta-feira, uma sexta-feira por mês, que tem vaga ainda. Em março vou abrir um novo horário de consciência planetária para quem quiser. Em março vou começar um novo curso de cristais e pedras curativas. Meu curso é super completo, ensina tudo, vai aprender, equilibrar chakra, tudo. E trabalho muito essa questão da expansão de consciência, porque a gente tem prática também. Também vou dar curso de Reiki 3 na próxima quinta-feira. Março tem curso de Reiki 1. Então, o que não falta aqui é oportunidade para quem quiser, quem se afinar com alguma dessas coisas, é só entrar em contato comigo pelo direct, pelo WhatsApp, por e-mail, como preferir, que eu passo todas as informações, tá? Mas, além disso, busque o seu momento, comece com o seu relaxamento em casa, põe a sua luzinha, põe a sua lavanda, porque todo começo é muito bem-vindo. Depois que a gente começa, a gente não para nunca mais, porque daí é só para cada vez mais luz. Então eu desejo a vocês um fim de semana maravilhoso, de muita paz, de muita luz. Aproveitem que nós estamos num fim de semana, faça o seu relaxamento. Gente, hoje você entra no YouTube, você tem músicas maravilhosas. Maravilhosas. Eu sou da época porque para comprar um CD de música New Age era importado e eu pagava uma fortuna para ter um CD. Hoje em dia você acessa gratuitamente. Hoje em dia você tem um material gratuito disponível. E depois que eu aconselho, escolha alguém que não é que ninguém é melhor do que ninguém, mas alguém que está preparado para isso, para te ensinar a ferramenta. Depois você caminha. Eu costumo dizer que é igual andar de bicicleta. No início você precisa das rodinhas, depois você tira. E vai, é seguir em frente e ser feliz. Então, lembrando, mês que vem tem curso novo de cristais, começando março de 2022. Consciência Planetária, tem uma turma que tem vaga sexta-noite, que ainda vai acontecer agora em fevereiro, vai ser semana que vem. Tem uma turma da Consciência Planetária nova, que eu vou começar em março. Tem curso de Reiki nível 3 na próxima quinta-feira, agora em fevereiro. E vai ter curso de Reiki nível 1 em março também. Quem quiser, só manda mensagem que eu passo as informações. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, muita luz e que possamos todos estar alinhados com o propósito divino coletivo do planeta. Que assim seja, paz e bem.